Olá pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma lista de livros que trazem lições importantíssimas sobre a vida e que, na minha opinião, né, já que nós estamos chegando aí no período do Natal, virada de ano, são excelentes opções para presentear e são livros pouco mencionados por aqui nas plataformas, nos booktubers aí da vida. São livros pouco mencionados, livros que há bastante tempo eu não falo sobre eles aqui no canal. Alguns nós já temos vídeo e eu não vou me aprofundar muito falando sobre sinopses nem nada. Eu vou trazer um breve resumo sobre aquilo que eu acho importante, aquilo que o livro fala e que se destaca de forma relevante, que eu acho que vai despertar o seu interesse para a leitura. Caso você ainda não tenha lido, não tenha assistido o vídeo de resenha, tá ok? Vou deixar todos os links e as informações, tudo certinho aqui embaixo no box de descrições. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Se aparecer a opção hypar o vídeo, hypa esse vídeo, faz muita diferença para os criadores de conteúdo. Se você quer apoiar o canal, mas não quer comprar livros, clica no meu link geral da Amazon. Você compra o que você quiser e igualmente apoia o canal. Fica aqui desde já o meu muito obrigada e bem-vindo aos novos inscritos. Continue me dando aquele super apoio para que nós possamos bater aquela nossa meta dos 2.000 inscritos. Vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro livro que eu separei aqui para vocês. As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Essa ediçãozinha aqui, ó, edição de bolso da Zahar, mas muito caprichada. A gente tem notas de rodapé, olha a diagramação. Nós temos, deixa eu conferir para não falar nada errado, cronologias de vida e obra do autor, temos apresentação, temos uma nota interessantíssima aqui ao meio do livro, né, ao meio da narrativa, num período em que o Carlos desistiu de continuar, de escrever essa história, de dar prosseguimento, de fechar esse enredo, mas os leitores insistiram, ele retoma a história, então a gente tem esse adendo aqui, essa explicação. Mas por que eu trouxe esse livro para essa lista? Inclusive foi uma das minhas últimas leituras de 2023 e um livro que eu amei ler. Porque aqui nós temos a aventura de Pinóquio completamente diferente de tudo que nós conhecemos dos clássicos da Disney. Ali, nos desenhos animados, a gente tem um Pinóquio que mente. O problema dele é a mentira. Só que, na narrativa, a gente descobre que o problema do Pinóquio é ser influenciável, e ele normalmente é influenciável somente pelas pessoas más, as pessoas que cometem erros, as pessoas descompromissadas, desinteressadas. Então ele é influenciável, extremamente. Depois ele é muito teimoso, ele faz o que ele quer, ele não aceita orientação. Ele recebe uma boa orientação, recebe um bom conselho e faz tudo ao contrário. Depois ele é irresponsável. Não, mas eu fiz isso por causa de fulano, por causa de tal circunstância. Ou aí sim entra a mentira, eu não fiz isso. Então a gente tem aqui um Pinóquio, uma história bem diferente, porque apresenta para nós nuances interessantíssimas acerca da vida. Então eu acho um livro extremamente interessante, relevante e pouquíssimo falado. Tem um vídeo dessas últimas leituras de 2023, deixa linkado aqui para vocês. Os próximos 2 livros eu gravei um vídeo para esses 2 livros, porque na minha opinião eles se complementam. Da Linda Knausgaard, Bem-vinda à América, ficção, e A Pequena Outubrista, um livro de não ficção, um livro autobiográfico. E o que nós temos aqui? Por que eu digo para vocês que é interessante? Porque aqui nós temos 2 narrativas, ficção e não ficção, mas que abordam basicamente as mesmas temáticas. Então nós temos aqui bipolaridade, transtornos de bipolaridade, transtornos mentais, nós temos traumas infantis, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, nós temos depressão, mutilação, autismo, ideação suicida,
nós temos uma família narcisista, tóxica, pai e mãe tóxicos, e quando saem do lado de fora do portão, eles vendem uma família perfeita, uma família feliz, uma família completa. Isso basicamente no livro de não ficção, porque aqui a Linda, ela vai criar uma personagem, uma menina, deixa eu ver se eu lembro do nomezinho dela aqui, a Ellen. A Ellen tem 8 ou 9 anos, salvo engano, e ela vive tudo isso nesse lar. E aí a Linda, ela vai dar um salto, porque ela vai escrever a sua não ficção, o seu livro autobiográfico, tratando de tudo isso que eu falei pra vocês, só que explicando pra gente algumas coisas que aqui nessa ficção estão nas entrelinhas. Por quê? Porque essa ficção tem pontos autobiográficos da vida da autora. Coisas que ficam subentendidas, mas que você vai compreender melhor lendo em seguida, tá, gente? Eu acho que as leituras se complementam dessa forma. Primeiro você lê esse, porque é a ficção da menina, e depois você lê a biografia da mulher adulta, da mulher feita, que tem ali o seu lugar de fala, que sabe explicar e se expressar corretamente. Ela vai falar acerca de amizades, de relacionamento. Então, são livros que ensinam pra gente acerca dos não julgamentos, porque a gente vai ver aqui nesses livros, quando o assunto é depressão, ansiedade, a questão do mimimi. Ah, isso é frescura, é mimimi, é falta do que fazer. Quando, na verdade, a depressão, a ansiedade são temas reais, extremamente importantes. Inclusive, eu digo como mulher cristã, que não é falta de Deus, não é. Nós somos compostos pela tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos igualmente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não adianta comer bem, ter uma religião e a sua saúde emocional estar debilitada, em déficit. Você precisa cuidar bem de tudo. E esses 2 livros vão falar sobre isso. São leituras extremamente válidas, visto que nós temos um contexto aí de pessoas doentes emocionais, com medo e com vergonha de falar. São livros extremamente importantes. O próximo que eu vou trazer para vocês é da Segunda Guerra Mundial. A gente também tem vídeo no canal. O Homem Mais Feliz do Mundo, a Bela Vida de um Sobrevivente de Auschwitz, do Ed Jacu. É a sua biografia. Gente, chega a ser difícil de falar, porque ele fala das desgraças da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, Auschwitz, tudo que aconteceu, toda a desumanização que cada um dos prisioneiros sofreu e viveu e suportou ali. Fala daqueles que não conseguiram resistir, então ele usa a sua narrativa para dar voz a quem não teve oportunidade de ter voz. E ele fala sobre conseguir enxergar as pequenas belezas da vida que sobrevivem apesar da desgraça, apesar da tristeza, apesar das perdas, apesar do caos. Se a gente olhar para o lado, sempre haverá alguma coisa, um remanescente de esperança, alguma coisa que sobreviveu. Então é um livro para nos fazer sentir esperançosos. E ele conversa com a gente. Ele faz algumas perguntas, ele nos chama algumas reflexões ali enquanto ele constrói a sua narrativa. Eu acho que é uma leitura extremamente válida, uma ótima opção também para presente. O próximo livro, gente, é um livro que eu acho que eu só falei dele aqui no canal uma vez, mas é um livro incrível. É um livro narrado em primeira pessoa por uma menina, a Caitlin, de 10 anos. Ela tem o que eu vou falar aqui, a nomenclatura está entrando em desuso, tá, gente? Então, não me corrija, isso tá errado, esse termo não é assim, não. É porque a história é construída dessa forma, é um livro que foi escrito já há algum tempo, então ele está nesse quesito das nomenclaturas desatualizado. A Caitlin tem síndrome de Asperger, é um transtorno do espectro autista, ela é autista, mas aqui ela vai ser
denominada como uma menina que tem a síndrome de Asperger, tá? Então, eu tô explicando para vocês como a narrativa é construída. Nós temos aqui a Caitlin, que perdeu o seu irmão mais velho. Eu estou falando de Passarinha, um livrinho fininho com essa menina. A mãe dela já é falecida, ela perde um irmão mais velho, perde um amigo, uma tragédia ali que acontece, e vai sobrar apenas ela e o seu pai. E ela, que vê o mundo de uma outra forma, né, pelo seu espectro autista, num determinado grau, ela tem uma perspectiva diferente, ela vai tentar ajudar o pai, sendo que ela também precisa de ajuda. E esse livro aqui, Passarinha, ele vai nos levar a refletir o seguinte: nós estamos preparados para as pessoas com deficiência intelectual? Ou a gente acha que essas pessoas são inferiores e pronto, são incapazes e pronto, elas são tadinhas? Nós estamos preparados para lidar com essa situação das pessoas com deficiência intelectual? Preparados para compreender que a perspectiva de vida, a perspectiva sobre o luto, porque é um livro que fala sobre o luto e suas nuances, dentro da perspectiva de uma pessoa que tem o espectro autista. Como que essa pessoa vê a vida? Como que essa pessoa vê o luto? Nós estamos preparados para isso? É um livro que nos faz refletir sobre essa questão, sobre ter empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre calçar os sapatos do outro, sobre incluir, compreender. É um livro incrível, emocionante. Eu arriscaria dizer que se você chora com literatura, você vai chorar lendo esse livro. Indico muitíssimo. O próximo eu já falei muito aqui no canal, mas eu preciso trazê-lo porque eu poderia afirmar com certeza que a mudança que nós queremos no mundo começa em nós. Gente, o título do livro já é a própria sinopse, já resume tudo. Arrume Sua Cama, do almirante William McRaven. Esse livro já vendeu mais de 4 milhões de exemplares no mundo, sendo que 60 mil foram só no Brasil. O que nós temos aqui? O almirante William é convidado para uma aula inaugural em uma universidade do Texas. E ele vai lá, conversa com esses alunos, dá essa aula inaugural. Esse vídeo viraliza e eles, né, os telespectadores, as pessoas que estavam presentes, insistem com o almirante: transforme essa aula inaugural, esses comentários, tudo que o senhor falou, em um livro. Isso precisa estar acessível a mais pessoas. Enfim, e aí nós temos aqui o Arrume Sua Cama, onde o almirante William trará para nós em 10 breves lições, porque é um livrinho de 118 páginas. São 10 breves lições, onde ele comenta sobre as suas experiências desde o início da sua carreira na Marinha Norte-Americana até a sua fase de maturidade, as suas experiências, o dia a dia. E de acordo com o almirante, tudo começa pelo simples fato de arrumarmos a nossa cama. Ele fala do poder psicológico, psicoemocional, psicossocial, que o ato de arrumar a cama, o ato de começar o dia realizando uma tarefa, o que esse ato pode realizar na nossa vida. O que isso pode fazer dentro da nossa cabeça, no transcorrer do nosso dia. A partir do momento que a gente realiza a primeira tarefa, por menor que seja, por mais insignificante que seja, o que isso pode fazer. Inclusive, gente, isso é comprovado. Pessoas, por exemplo, com depressão, para muitas destas pessoas, dependendo do nível de depressão, ansiedade, é um ato de conquista. Pentear o cabelo é um ato de conquista, trocar de roupa, tomar um banho, arrumar a cama, pasmem. Nós estamos falando de doenças emocionais e cada indivíduo reage de uma forma. E eu acho que esse livro é muito pertinente e também é uma excelente opção para presente, porque ele serve de lição, de estímulo para nós. O próximo livro, gente, há muito tempo eu também não falo sobre ele, quase ninguém menciona. Uma edição capa dura, temos vídeo, Bartleby, o Escrevente. O que nós temos aqui? Esse livro é do Herman Melville. Na época da escrita desse livro, Wall Street era o centro financeiro. Então a gente tem aqui
vários escritórios, um escritório em específico de contabilidade, uma vaga de emprego e Bartleby que se apresenta. Ele é aceito, considerado um exímio profissional, mas num determinado dia, Bartleby recebe uma ordem comum, corriqueira ali, rotineira do seu trabalho. E ele vira para o seu patrão, para o seu chefe da seção e responde simplesmente: prefiro não. E o livro se desenrola sem grandes acontecimentos, mas se desenrola a partir dessa narrativa, desse momento em que Bartleby passa a responder a todas as ordens: prefiro não, prefiro não, prefiro não, prefiro não, prefiro não. E esse livro, gente, fala sobre uma questão muito importante. Normalize o dizer não. Não quero, não posso, não vou, não estou com vontade, não consigo, não tenho. Ah, mas por quê? Não, porque não. Você não precisa explicar. Você não quer, você não pode, você não vai, você não tem. E ponto final. O não já é uma explicação. Você não quer. Normalize o não. Porque por conta desse não normalizado, a gente tem inúmeras pessoas, novamente, doentes emocionais na sociedade, porque elas se sentem culpadas se elas não ajudarem aquele parente preguiçoso, desinteressado, aquele parente encostado. Elas se sentem culpadas por não ajudar, por não acobertar, por não favorecer de qualquer que seja a forma uma pessoa que não faz o mínimo de esforço para nada. Claro que o autor vai se utilizar de um ambiente de trabalho, mas a gente vai ter aqui nas entrelinhas um personagem doente emocional. Nas entrelinhas nós vamos entender aqui um final bem trágico, bem triste, tá, gente? Mas que vai trazer pra gente, ainda assim, inúmeras lições acerca do autocuidado. Cuide-se, ame-se, respeite-se, preserve-se. É isso. Indico muitíssimo. Edição linda, capa dura, ó, fitilho, edição bilíngue. Gente, não vou falar mais nada. E por último, porém não menos importante, um livro que eu não falo há muito tempo. Gente, tem muito tempo que eu não falo sobre esse livro. Que livro incrível, incrível. Eu me lembro de que quando eu fiz essa leitura eu fiquei encantada. E nós temos aqui um livrinho de 140 páginas, estou conferindo aqui para vocês, com dois personagens, duas crianças, a Maya e o Matt. Nós temos uma narrativa, eu estou falando de repente nas profundezas do bosque, gente. Nós temos uma narrativa acerca do trato com os animais, tá, gente? Nós temos bichinhos nessa narrativa. Temos questões sobre o meio ambiente, questões sobre preconceito, questões sobre o que nós fazemos em relação ao desconhecido, como nós nos comportamos quando todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, todo mundo está indo na mesma direção. A gente se pergunta, a gente questiona, ou simplesmente vamos fazer porque todo mundo está fazendo, vamos falar porque todo mundo está falando, vamos usar porque todo mundo está usando, vamos seguir porque todos estão seguindo. Ah, eu não vou ser do contra, senão isso vai gerar um problema. Ou como nós nos comportamos quando nós escutamos algum tipo de história, algum boato, algo que nos foi confidenciado. A gente acredita ou a gente procura investigar, conhecer os fatos, conhecer o outro lado da história, a outra versão, e enfim, tirar nossas próprias conclusões. Nós temos aqui um livro que fala sobre coragem, liberdade, sobre questionar a maioria. Enfim, um livro, é uma mistura de romance, fábula e fantasia. Porque essas duas crianças aqui, a Maya e o Matt, eles vão ouvir uma determinada história, colocando um determinado personagem, isso para não dar spoiler, tá, gente? Numa situação conflituosa, esse personagem é mau, ele não presta, cuidado, e todo mundo tá contando a mesma história, todo mundo tá dizendo a mesma coisa, e a Maya e o Matt decidem, não, nós vamos investigar para tirar nossas próprias conclusões. Será que é isso mesmo?
Mas por quê? É um livro que fala sobre essa questão de tirar próprias conclusões, de não ir atrás dos boatos do que a maioria está falando. É um livro sobre relacionamentos, sobre ter consciência, conscientização das coisas. Enfim, tem vídeo no canal. É uma excelente opção de presente, um livro maravilhoso e eu indico muito para vocês. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Compre usando os meus links de associada da Amazon. Se você não quer comprar livros, clica no meu link geral. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se tem algum outro livro interessante para indicar. É muito importante essa troca de figurinhas. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E viva a vida!